Poderia falar algo sobre a face oculta da lua psicológica e a relação com o despertar da consciência? Muito bem. Despertar a consciência se dá em etapas. Então, uma pessoa, um estudante que chega hoje numa escola iniciática e aí, nesse local, recebe instrução do trabalho de despertar a consciência e ele coloca em prática, admitindo-se que esse estudante seja dedicado e disciplinado e coloca em prática então isso, pode-se passar 10, 20, 30 anos, em alguns casos 40 ou 50 anos, pela dificuldade em si, ou muitas vezes pelo estágio em que esse estudante ou essa pessoa está ou estava. Porque quanto mais embrutecido nós estamos, quanto mais karma devemos, quanto mais afundado estamos na matéria e nas coisas do mundo, isso que nós denominamos tempo, ele se torna maior. Ou seja, Moisés, por exemplo, para alcançar o grau que alcançou na época, por volta do ano 1500 a.C., é dito, ou está nas tradições, que ele demorou algo como entre 45 e 50 anos. Naquele tempo se vivia mais, então se podia fazer o trabalho. Porque nessa questão tempo de iniciação, ou tempo que a gente diz para despertar, também envolve um outro aspecto. Quanto maior for esse tempo, mais aguda ou mais profunda é esse processo de despertar, ou mais aguda se torna nossa própria consciência. Porque temos a oportunidade então de vivenciar mais, experimentar mais, repetir certos processos mais vezes e com isso então ganharmos bem mais conhecimento, bem mais experiência naquilo que se vivencia, né? Então, voltando à questão da relação da face oculta da lua psicológica. Esse trabalho de despertar ou resgatar partes nossas da face oculta da lua psicológica se dá apenas na segunda montanha. E olha que bem poucos seres conseguem avançar ao longo de toda a primeira montanha iniciática. Não são muitos os cristificados ou aqueles que concluíram as 7 iniciações maiores, e menos ainda são aqueles que qualificaram essas 7 iniciações maiores. Geralmente, quem está nesses, ou quem consegue alcançar tais níveis, é porque desde um começo estiveram aqui neste planeta. São almas antigas, como a gente diz de forma mais comum, né? As essências mais jovens, elas seguem outros processos e nem sempre alcançam as altas esferas, inclusive ou regiões da primeira montanha. Então, sabemos que aqueles que concluem todos os trabalhos da segunda montanha, ao final, entram num processo de morte. Pagos os dízimos ao senhor Netuno, entram no processo de morte e depois vem a ressurreição. Nesses casos, então, sim, se trabalha com todos os principais aspectos ou esferas da face oculta da lua psicológica. Isso envolve as 9 primeiras façanhas de Hércules ou Cristo,
peregrinando pelos infernos dos 9 planetas primeiros do Sistema Solar, sendo que os últimos trabalhos por outras esferas planetárias se dá na terceira montanha. Então, 100% de consciência desperta, para resumir a questão, é para ressurrectos. Poderia falar algo sobre a face oculta da lua psicológica e a relação com o despertar da consciência? Muito bem. Despertar a consciência se dá em etapas. Então, uma pessoa, um estudante que chega hoje numa escola iniciática, e aí, nesse local, recebe instrução do trabalho de despertar a consciência, e ele coloca em prática, admitindo-se que esse estudante seja dedicado e disciplinado, e coloca em prática, então, isso, pode-se passar 10, 20, 30 anos, em alguns casos, 40 ou 50 anos, pela dificuldade em si, ou muitas vezes pelo estágio em que esse estudante ou esta pessoa está ou estava. Porque quanto mais embrutecido nós estamos, quanto mais karma devemos, quanto mais afundado estamos na matéria e nas coisas do mundo, isso que nós denominamos tempo, ele se torna maior. Ou seja, Moisés, por exemplo, para alcançar o grau que alcançou na época, por volta do ano 1500 a.C., é dito, ou está nas tradições, que ele demorou algo como entre 45 e 50 anos. Naquele tempo se vivia mais, então se podia fazer o trabalho. Porque nessa questão tempo de iniciação, ou tempo que a gente diz para despertar, também envolve um outro aspecto. Quanto maior for esse tempo, mais aguda ou mais profunda é esse processo de despertar, ou mais aguda se torna nossa própria consciência, porque temos a oportunidade então de vivenciar mais, experimentar mais, repetir certos processos mais vezes, e com isso então ganharmos bem mais conhecimento, ou bem mais experiência naquilo que se vivencia, né? Então, voltando à questão da relação da face oculta da lua psicológica. Esse trabalho de despertar ou resgatar partes nossas da face oculta da lua psicológica se dá apenas na segunda montanha. E olha que bem poucos seres conseguem avançar ao longo de toda a primeira montanha iniciática. Não são muitos os cristificados ou aqueles que concluíram as 7 iniciações maiores, e menos ainda são aqueles que qualificaram essas 7 iniciações maiores. Geralmente, quem está nesses, ou quem consegue alcançar tais níveis, é porque desde um começo estiveram aqui neste planeta. São almas antigas, como a gente diz de forma mais comum, né? As essências mais jovens, elas seguem outros processos e nem sempre alcançam as altas esferas, inclusive ou regiões da primeira montanha. Então, sabemos que aqueles que concluem todos os trabalhos da segunda montanha, ao final, entram num processo de morte. Pagos os dízimos ao senhor Netuno, entram no processo de morte e depois
vem a ressurreição. Nesses casos, então, sim, se trabalha com todos os principais aspectos ou esferas da face oculta da lua psicológica. Isso envolve as 9 primeiras façanhas de Hércules, ou Cristo, peregrinando pelos infernos dos 9 planetas primeiros do sistema solar, sendo que os últimos trabalhos, por outras esferas planetárias, se dá na terceira montanha. Então, 100% de consciência desperta, para resumir a questão, é para ressurrectos.